Olá, meu nome é Rafa, eu sou designer, sou escritor, sou artista e recebi esse convite muito simpático de toda a equipe aqui para falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. E eles me pediram, a priori, que eu começasse a falar, a minha fala sobre os movimentos sociais de Stonewall, Nova York, dia 28/6, que é uma data marco, né? Todas as sociedades precisam de uma data marco para qualquer processo social de mudança, né? Tem a Revolução Francesa, a Revolução Russa e, por que não, a Revolução LGBTQIA+. Em 2021, eu me deparei com muitos slogans de várias marcas falando sobre a questão de toda forma de amor vale a pena. Eu gostaria de frisar que toda a minha fala é baseada em antropologia, ciências sociais, e não se trata de amor, se trata de existência. Quando o ser humano cria consciência de si, quando ainda na primeira infância o ser humano percebe que ele é um ser, estabelece-se ali uma relação que a antropologia chama de alteridade. É a noção da existência do outro. Eu percebo que aquele outro ser diante de mim é igual ou diferente de mim, e eu começo a ter noção de que ele não é uma extensão minha, ele é outro. Todas as relações humanas se baseiam a partir da relação do eu e do outro. E quando a gente tem uma noção, essa noção se estabelece, a gente cria uma identidade. O ser humano cria uma identidade e forma grupos com aqueles que ele considera iguais. Os iguais se unem, se fortalecem, se discriminam ou se repelem. A identidade, nesse caso, é uma noção de si, é uma noção de a que grupo pertencemos. E aqui eu acho que cabe iniciar a parte gênero, né? Gênero é uma noção de si não baseada em anatomia. O gênero é uma noção de si construído socialmente. Alguém que se sente parte daquele gênero, se identifica com pessoas daquele gênero, então ele percebe que ele é igual porque ele observa o outro. Vamos lembrar da alteridade lá atrás. As relações de identidade e de gênero, elas são permeadas por um poder. Existe um poder, existe um grupo no poder, e este grupo permeia as noções de identidade e de gênero. E a partir dessa hegemonia desse grupo que está no poder, a gente tem o estabelecimento de uma moral. Então existe uma moral, uma moral hegemônica que serve ou não para um grupo ou para o outro. George Orwell, no livro A Revolução dos Bichos, que eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter acesso na vida, ao desenho animado que seja, descreve ali que os porcos, no início do processo de revolução, eles se reconhecem como animais, como membros do grupo dos animais. Quando eles se tornam elite, quando eles se tornam grupo maioritário no poder, eles se veem como uma outra categoria de ser, fora do animal. Os porcos coordenam os animais como se eles próprios não fossem animais. Eu gosto de fazer essa analogia porque quando a gente fala de seres humanos, de seres existentes, anatomias dotadas de pensamento, a gente não está falando sobre sexualidade, afetividade, a gente está falando sobre a existência de humanos. Quem dá o sentido e segrega esses humanos são os grupos existentes na hegemonia do poder que está na elite, aquele que a gente falou lá atrás. Platão, na obra O Banquete, ele cita a lenda das almas gêmeas. Os seres humanos eram compostos de duas mentalidades. Eram dois seres unidos em um só corpo, que ao desafiar a autoridade dos deuses tiveram esse corpo rompido e transformado em dois seres que se procuram ao longo da vida. Platão, há 2000 anos atrás, não cita a existência de gênero, a existência de sexualidade. Ele cita a existência de ser, de humano. Então, tal qual os porquinhos do George Orwell se veem, às vezes, um pouco fora daquele grupo animal, quando a gente segrega os seres humanos dessa forma, é como se a gente estivesse criando subcategorias de humano, que não existem.
Então, quando se fala no mês do orgulho LGBT, eu não parto da ideia de que se deva falar de toda forma de amor vale a pena, porque amor é amor. Afetividade é diferente de sexualidade. O que se busca é a legitimação do reconhecimento de algo que já existe, de uma sexualidade que já existe. O grupo considerado normal, e aqui eu digo normal não dentro de uma ideia de comum, eu digo normal dentro de uma ideia de norma, de regra. Aquele grupo normal que é aceito, que é recompensado e não é renegado por isso, esse grupo, quando está no poder, ele se torna intolerante com os demais grupos. Então, quando eu falo em normalidade, eu falo numa ideia de regra. Regra escrita por quem? Por um grupo que se beneficia com a ideia de normalidade. Eu vou começar a falar de uma forma muito teórica e depois eu aplico em exemplos e aí a gente começa a encerrar e começa a ver o quanto é fácil entender a existência das pessoas LGBTQIA+, e o quanto é necessário que falemos sobre o respeito a essas pessoas. A palavra tolerância é um reforçador da hegemonia de um grupo que está no poder, que cede a tolerar. O que interessa para o grupo que está no poder é a manutenção de seu poder. Se vivemos numa sociedade machista, os números do IBGE mostram. Vivemos numa sociedade homofóbica, os números do IBGE mostram. E é justamente esse machismo homofóbico, branco, elitista, industrial, pós-colonial, pós-ditadura, é este perfil que está no poder. É a este perfil que a normalidade cede. E aqui a gente tem um discurso de afirmação. O discurso de afirmação que diz o quê? Se eu preciso afirmar positivamente ou negativamente alguma coisa, significa que eu estou tentando convencer uma grande massa a seguir a norma que me beneficia. Hannah Arendt, filósofa alemã, que conviveu com o Holocausto nazista e viu um grupo de minoria ser exterminado, diz que a palavra é a confirmação da existência física. O discurso é a confirmação da existência. Então, pessoas LGBTQIA+, quando elas criam o mês do orgulho, elas precisam militar e verbalizar a existência delas. Então, nós não estamos falando de amor, nós estamos falando de existência, de seres viventes, existentes. Foucault, inclusive, chama isso de as manobras biopsíquicas do poder, de modo que legitimar o meu grupo, os meus iguais, é deslegitimar a existência dos meus diferentes. Então, quando a gente fala de LGBTQIA+, nós estamos falando de existência, eu vou frisar isso sempre. Por quê? Porque o capitalismo, ele cria um mês de produtos, de campanhas, de valorização, de aceitação, mas a população LGBTQIA+, pela lógica que eu estou apresentando aqui, não precisa de aceitação. Ela precisa de respeito. Não seria necessário, aliás, não é necessário investigar as origens da homossexualidade, mas as origens da homofobia, pois a homossexualidade já existe. A homofobia é um conceito, um sentido criado que se atribui de forma pejorativa em cima da população LGBTQIA+. O preconceito que a gente combate vem da reafirmação do outro como uma categoria extra de humano, como se o porquinho da minha história lá atrás, o George Orwell, precisasse legitimar a desvalorização da vaquinha, como se ambos não fossem animais. Então, a homofobia, dessa forma, ela se apresenta como um regime político de dominação de corpos e instintos, pois nós sentimos e usamos os corpos para a realização desse instinto. Qualquer ser humano dentro desse estúdio faz isso. Relações que não procriam, que não geram descendentes, que não contribuem para o reforço e a manutenção do poder, sofrem punição física e social. Isso desde a Antiguidade Clássica, isso lá nos povos do Oriente Médio, isso na Idade Média e mais recentemente, no nosso contexto, depois da Revolução Industrial. Corpos que são força de trabalho e produtoras, corpos que são força de trabalho, que são produtores de novas forças de trabalho, que beneficiam alguém. Então, quando nós começamos a falar sobre o controle de forças externas sobre um corpo, como o filósofo Michel Foucault, ele começa a falar lá na história da sexualidade que a gente enxerga as pessoas em dois grupos e a gente associa sexo a gênero. Então, este gênero faz sexo dessa forma. É uma regra. E quem nasce com essa anatomia pertence a esse gênero.
É impossível fazer essa transição. Isso na nossa sociedade aqui, ocidental, pós-industrial e todos os exemplos que eu já dei. Porque se a gente for aprofundar no estudo da antropologia, da etnografia, a gente encontra sociedades com gêneros que nem conhecemos, com papéis que nem conhecemos, Papua Nova Guiné, sociedades indígenas do pré-cabralismo, sociedades africanas, hindus. Então, neste mês, eu observo que esta é a nossa realidade. Existimos. O capitalismo se apropria de sentimentos, de emoções, e ele cria produtos para serem consumidos, através de uma propaganda, através de um marketing. Então, para que a população LGBTQIA+, possa levantar suas bandeiras e militar por um respeito, não por uma aceitação. Ninguém precisa de ser aceito, as pessoas precisam ser respeitadas. Temos uma Constituição Federal que garante o respeito a todos os cidadãos. Então não estamos falando sobre o grupo que aceita, que não aceita, a religião, que é uma questão civil. O capitalismo, da mesma forma que ele dá visibilidade para pessoas LGBTQIA+, ele precisa também da homofobia. Uma coisa legitima a outra e vende o produto. Então, quando a gente fala que diversas espécies animais também apresentam comportamento homossexual, significa que diversas espécies animais não constituem sociedade, não constituem elite, não constituem opressão, não constituem benefício, não constituem sistema econômico. Nós somos corpos que contribuímos para um sistema econômico que infelizmente determina como deve ser o funcionamento dos nossos úteros, das próstatas e o que eles devem produzir. Caso não se produza esse exército de reserva, então ele sofre a sanção física, a sanção social, haja visto o IBGE nos mostrando as realidades do Brasil. Então, sim, não se fala eu acho que não é importante falar de amor, é importante falar de existência. Obrigado.